Como é que é, malta? Sejam aí bem-vindos a mais um vídeo e já sabem, estou no canal H-Style, o meu nome é Hugo e não te esqueças de subscrever e deixar o teu like neste vídeo. Já agora eu estou a comentar aqui sobre carros elétricos. Efetivamente aqui o nosso amigo Bernardo Almeida, e muita gente me falou no vídeo que ele pôs, faz aqui um vídeo sobre se compensa ou não ter um carro elétrico em 2024. Eu vou esmiuçar aqui um pouquinho o tema. Obviamente o Bernardo faz conteúdo de excelência e eu aconselho obviamente a seguirem o canal dele. E existe uma coisa ou outra que eu vi no vídeo que eu discordo, ou não concordo, podemos dizer assim, eu tenho uma visão diferente, e volto a dizer, fazer o disclaimer, é a minha visão, portanto eu vou sempre respeitar a opinião dos outros, mas vou mostrar aqui alguns factos sobre, ok? E há uma coisa muito estranha que eu vejo que o Bernardo fala, que é muito importante que as pessoas tenham noção disto, ok? Que as pessoas têm que ter noção que, efetivamente, existem situações que não é bem como se fala. Ele fala ali num particular, mas nós já lá vamos. Aliás, vamos já porque o vídeo dele é bastante extenso e então vamos já aqui arrancar para o vídeo do nosso amigo Bernardo. Temos então aqui Bernardo Almeida, como podem ver, e vamos começar aqui a falar um pouquinho, vamos começar a ver o vídeo. Já vamos falando, ok? Para já temos publicidade, normal. Ter um carro elétrico em 2024. Vamos falar de gastos, bateria, vantagens, desvantagens. Ando diariamente com este Model 3 Performance há 2 anos e hoje vou contar tudo o que descobri. Quando se fala de carros elétricos, a primeira pergunta que surge logo é: então e a autonomia? E aqui o que eu quero que tenhas noção é que não existe um... Certo, concordo 100%. Eu vou tendo carros, não é? Naturalmente, para vender carros elétricos, a maior questão que toda a gente me faz é sempre a autonomia. E ele aqui fala muito bem nesse particular, porque depende mesmo de cada carro. Portanto, cada carro terá autonomias diferentes. Vocês podem comprar um i3 de 60 amperes que vai ter 120 km, como podem comprar um Model 3 Long Range que vai anunciar 600 km. Andamos a falar de uma diferença muito grande. Assim como os preços também são, naturalmente, dispares. Um modelo de carros elétricos. Existem vários com autonomias extremamente diferentes. O Renault Zoe não vai de todo ter a mesma autonomia que, por exemplo, o Model 3 Long Range. Mas tens de saber uma coisa, que é quando tu fores ao site de uma marca de automóveis elétricos e vires lá uma autonomia, tu pegas nessa autonomia e manda-la para o lixo, porque a autonomia real não tem nada a ver. O meu Model 3 Performance, por exemplo, diz que tem 480 km de autonomia. Isto parece um grande número, quase que dá para chegar do Porto ao Algarve. Mas a verdade é que eu nunca consegui 480 km. Aliás, eu nunca consegui 400 km. O meu máximo foram assim uns 300 e pouco, a vir muito devagarinho. No fundo, se vires um carro que diz... Bem, eu concordo e discordo. Facilmente conseguem fazer mais de 400 km num Model 3, performance ou não performance, não interessa, depende muito naturalmente da vossa condução, ok? É possível efetivamente fazer mais de 400 km. Em autoestrada, esqueçam, não é possível. Conseguem fazer Porto-Lisboa na boa, mas a velocidades tipo 130, alguma coisa do género. Mas chegam lá, obviamente vou ter que arranjar sítio onde carregar, são 300 km, pronto. Fora em cidade, por exemplo, ou nacionais, conseguem fácil fazer mais de 400 km. Não os 480 que a marca diz, mas 415, 420 fácil. É elétrico citadino, não é como tu veres um carro a gasolina que é citadino, mas que dá para fazer aquela viagenzinha para o Algarve ou para o Porto ocasional, se estiveres em Lisboa. Se tu vires um elétrico citadino, ele é só mesmo para andar dentro da cidade. Se quiseres levar uma viagem de 400 km, tu consegues. Agora vais ter que ir muito devagarinho, vais ter que parar algumas vezes, essa viagem vai demorar muitas horas. Por exemplo, fazer Porto-Lisboa num i3 de 60 amperes é de malucos. Uma velocidade que não me adormece sem grande tipo de problemas. Se quiser ir de Lisboa ao Porto ou de Lisboa a Valdecâmara, que é mais ou menos a mesma coisa, então eu já tenho que ter a certeza que nunca passo os 120 km/h para lá chegar com bateria, ou então vou ter que carregar. Qual é a grande diferença aqui dos quilómetros em autoestrada serem mais reduzidos? Tem a ver com a regeneração. Vocês quando estão no para-arranca, a bateria descarrega, carrega, descarrega, carrega. Em autoestrada só descarrega. Portanto, é muito difícil vocês carregarem ou muito pouco. E ao descarregarem também estou a diminuir bastante a velocidade. Pronto, é diferente. Então o carro irá fazer sempre menos quilómetros, ok? Eu, por exemplo, fazer Guimarães ao Algarve, paro em Fátima e paro em Alcácer do Sal. 2 vezes. E já vos falo um pouquinho do custo disso.
Atenção, não que eu passe nunca aos 120, mas num cenário hipotético em que o meu pé escorregava, uma descida, pois, uma pessoa tem que ter atenção a isso porque os limites de velocidade são para cumprir. E atenção, estou a dizer isto começando a viagem com 100% de bateria. O que eu sinto é que consigo chegar ao Algarve sem problema. Reparem aqui um detalhe, malta, um detalhezinho só. Reparem... Os limites de velocidade são para cumprir. E atenção, estou a dizer... Estão a ver ali em cima 355 km, 78%. Como podem ver, ali mostra, e isto já é a estimativa mediante o consumo que ele costuma fazer. Então, o que ele diz não bate muito certo. 300 km acho demasiado pouco. Dá para fazer mais, sinceramente. Pois outra coisa, ele tem o modo sentinela sempre ligado. O que é que isto faz? Isto vai gastar bateria quando o carro está parado apenas para ter as câmaras ligadas. E gasta bastante, porque aquilo é um sistema que está sempre, constantemente ligado. Logo, obviamente, tira autonomia. Da viagem com 100% de bateria. O que eu sinto é que consigo chegar ao Algarve sem problema. Se for para ir ao Porto, provavelmente vou ter que parar para carregar. Agora, dado o número de viagens longas que eu faço, se calhar uma por mês, uma de 2 em 2 meses, isto não é um problema para mim, até porque quase todas as estações de serviço das principais autoestradas têm ponto de carregamento elétrico e tens ainda os superchargers da Tesla. E depois, em cidade, eu sinto que carrego o carro, sei lá, uma vez a cada semana e meia, 2 semanas. Portanto, esta questão da autonomia, para mim, nunca tem sido um problema ao longo deste tempo. A única diferença é que é preciso fazer o planeamento. Diferente de um carro de combustão, onde vocês dizem, vou arrancar agora, a testo e está feito. Num carro elétrico, vocês vão ter sempre vão ter sempre que fazer o preparo. Imaginemos, amanhã sei que vou para Lisboa, então hoje vou ter que deixar o carro a carregar até 100%. Okay? É bem mais complexo aqui. Ele agora vai aqui fazer umas contas e já falámos sobre isto, que isto é importante. Outro carro elétrico diferente, então nós vamos ter experiências de consumos diferentes. Isto porque carros elétricos com baterias diferentes, com peso diferente, tecnologias diferentes que tenhas dentro do carro, como por exemplo um carro com piloto automático vai consumir mais bateria do que um carro que não o tem. Ou até o pé do condutor, que também conta muito. Portanto, se fica mais barato ter um carro elétrico versus um carro a diesel ou a gasolina, a resposta é depende. Depende do carro, depende do condutor e depende sobretudo de como é que tu carregas. E aqui eu quero te dar o meu exemplo específico. Isto porque teres um carregador em casa é muito, mas muito mais barato do que carregar sempre o carro na rua. Para perceberes isto, eu quero que tenhas em mente que normalmente quando falamos de consumos, num carro a gasolina, nós dizemos que gasta 8 litros aos 100 km. E isto... Malta, só aqui interpelar e dizer uma coisa muito importante. O Bernardo Almeida aqui está a falhar, porque ele diz ter um carregador em casa. Todos os carros elétricos trazem carregador monofásico, é como um telemóvel. Vocês metem no carro e metem numa tomada 220 volts. Está feito. Todos, volto a repetir, todos os carros elétricos dão para carregar em casa. É uma pergunta que muita gente me faz e este vídeo do Bernardo acaba por, de alguma forma, ainda fazer mais confusão. Depois as pessoas ficam a pensar, ei, mas eu tenho que ter um carregador em casa? Como assim? Vou ter comprado aqueles carregadores de meter na parede, não sei o quê. Não, não tens. Todos os carros vêm com o carregador. Eu vou-vos exemplificar. A few moments later. Ora, então, já me mandaram para aí há 2 meses. Tesla. Nome engraçado, chinês inventou cada uma. O que é Tesla? A Tesla não é Tesla, é Tesla. O que é que a Tesla é? Basicamente é uma empresa que vende precisamente carregadores. Vão ver aqui. Isto aqui que vocês estão a ver, e eu vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar. Eles enviaram-me isto. Deviam ter pago, se eles tivessem pago, com certeza iam ter mais sorte. Enviaram-me isto e eu vou-vos então mostrar. Só um segundo. Tá, então, como estão aqui a ver, isto aqui é um carregador de casa que basicamente todos os carros trazem. Então, isto é a coisa mais simples que existe. Vocês têm uma tomada europeia, neste caso, uma tomada de Portugal, ok? Está aqui. E têm o carregador, que vem aqui, cheio de visores e botões e não sei o que mais, que não serve para nada. Vão a ver aqui, tem aqui o visor, tem aqui a coisinha para carregar. Isto custa para aí 99€, ou alguma coisa do género, mas isto é só, isto encaixa no carro. Se o vosso carro, porventura, o carregador que ele traz avariar ou vocês precisarem por outro motivo qualquer, isto até parece bem giro, isto carrega a 3.5 kWh, portanto um carro como o Smart que eu tenho, por exemplo, elétrico, carrega em mais ou menos 3 horas, é mais que suficiente para fazer isso, e é uma coisa super barata e todos, repito,
Todos os carros trazem isto, ok, malta? Todos os carros trazem isto. Não há nenhum carro que traga. Por exemplo, o Porsche Taycan tem um que custa para aí 2.000 euros, se vocês quiserem comprar, como eu tenho ali, que é com o visor todo XPTO, dá para carregar mais rápido, não sei o quê. Mas todos eles trazem carregador. Portanto, não fiquem com essa ideia completamente errada de que os carros elétricos é preciso montar uma central elétrica quase em casa, porque efetivamente não é. Ok? Vamos continuar aqui a assistir ao vídeo do Bernardo, que tem aqui mais algumas coisas que temos que desmistificar. Isto significa que para percorrer 100 km esse carro gastou 8 litros de gasolina num determinado período de tempo. Pois bem, o equivalente elétrico são os kWh. Nada mais é que uma medida de energia consumida por hora. Portanto, depois de dividir isto pelos quilómetros, tu vais ter os kWh por quilómetro. Ou seja, quanta energia que um carro gasta num determinado período de tempo por quilómetro que faz. E no meu caso em específico, isto depois mais uma vez vai depender. Se tu aceleras mais, então tu vais consumir mais energia. Se aceleras menos, vais consumir menos energia. Mas o número que podes encontrar na internet é que o meu Model 3 gasta em média 16,5 certo, confere. cada 100 km. Como tens o preço de litro de gasolina, também tens o preço de kWh. E se carregares na rua, vai depender muito de onde carregas, se o carregador é mais rápido ou mais lento. Uma média que podes esperar é gastar 87 cêntimos por cada kWh. Então, Malta, vocês a carregarem nos sítios mais caros, e depois depende muito do cartão que usem, porque há cartões como o Galp Elétrico, que é mais barato, ou o Repsol, ou a Prio, que supostamente é o que cobra menos taxas, porque realisticamente vocês até carregam de graça no continente se quiserem durante 30 minutos, alguma coisa assim do género. E depois tem sítios como o Lidl, que carrega a 8 cêntimos o minuto, dependendo da velocidade, mas pronto. Fazendo as contas, eu vou pô-las aí para vocês verem, gasta-se mais ou menos 40 cêntimos o kilowatt nesses sítios. Se vocês forem carregar no Supercharger da Tesla, pagam 26 cêntimos, ok? Portanto, eu nunca na minha vida, fora de casa, paguei 80 cêntimos o kilowatt. Eu nem sabia que existia tão caro. Não estou a dizer que não existe. Possivelmente os postos na A1 que existem, pode ser este o valor, ok? Mas em qualquer sítio que vocês podem carregar fora, eu nunca vi a 83 cêntimos o kilowatt, ok? É um exagero e acho que o Bernardo aqui, mais uma vez digo, esta questão do carregador é muito pertinente, porque há muita gente que acha que é preciso ter uma cena em casa e ele está a dar a entender que é preciso ter quase uma central elétrica em casa, ter uma station para carregar, e aqui isto de carregar fora é bem mais barato que isto. Ele próprio sabe que ele usa o Supercharger da Tesla e o valor normalmente é entre os 24 e os 30 cêntimos máximo. Já carreguei a 15 e 16. Portanto, depende muito. Eu acho que aqui que ele está a exagerar um pouquinho. pegares nestes 16,5 kWh por cada 100 km e multiplicares pelo preço, tu consegues obter um valor de 14,4 euros por cada 100 km percorridos. Metam isso a metade, ok? Ou menos. Consome 8,3 litros aos 100, com a gasolina a 1,73 euros. Estava a esperar que fosse mais barato. Certo, carregar na rua é mesmo o mais caro que tu tens. Agora, tens que... Lá está. Mas qual rua, Bernardo? A questão é mesmo essa. Eu tenho a sensação que ele ao mesmo tempo fala bem dos carros elétricos e de outra forma parece que não quer que as pessoas venham para os carros elétricos. Lembrar que é um carro que consome 8,3 aos 100, mas que tem 525 cavalos. Não sei se há... Ok. Eu não consigo comparar, ok? Vamos ver aqui. A potência de um carro elétrico, quase todos os carros elétricos têm torque instantâneo, são bastante rápidos. São coisas bem diferentes. Não tenho muito comparação possível. Claro que são muito rápidos, aceleram muito rápido. Não é essa a questão aqui. Eu continuo a preferir um carro de combustão para me divertir. Ponto final, parágrafo, ok? Há carros com 525 Mas a nível de economia não tem comparação. Pois, se calhar não. Já se carregares em casa, um valor médio que poderás encontrar na internet são 16 cêntimos por kWh, o que significa que para fazer 100 km tu vais gastar 2,64€. Pronto, só mais aqui um extra para quem efetivamente carrega o carro em casa. Vocês podem, por exemplo, meter um bi-horário e já vos fica a menos de 16 cêntimos. Conseguem meter, por exemplo, a 10 cêntimos o kilowatt, a 11 cêntimos o kilowatt, prefazendo basicamente 2 euros, menos de 2 euros para fazer 100 km. Aí está a real poupança, ok? Estamos a falar, eu posso-vos dizer que há carros que com 1,5€ faz mais do que 100 km. 4, o que daria o equivalente a um carro que consumia 1,5 litros aos 100.
Existe esse carro? Se for um híbrido, mesmo a gás óleo devido. Pois, eu não sei, mas percebes que para fazer 100 km gastar 2,60€ é bastante apelativo. E por isso é que eu te digo, se tens um carregador em casa, então realmente tu vais ver poupanças. Se carregares na rua, podes ver, podes não ver, dependendo de quanto é que gastavas com o teu carro anterior. Man, isso compensa bem. Carregando em casa, já. É que eu por semana gasto cerca de 10€ a 20€. Quantos quilómetros? Todos os dias, tipo 20. Sei, faço tipo 100 km por semana. Yeah. Passavas a gastar 2,60€. Pois, é a grande diferença. Posto isto, e agora que já tens uma ideia sobre autonomias e sobre consumo, eu quero-te passado 2 anos e pouco de andar com um carro... Malta, só aqui desmistificar isto tudo, ok? Porque é importante para mim voltar a falar. Eu estou-vos a falar daquilo que é a minha experiência de 6 anos com carros elétricos e daquilo que foram os custos que eu tive até hoje, ok? Sendo que, por exemplo, na EDP vocês, e não estou aqui a fazer publicidade da EDP, vocês tendo um carro elétrico têm 20% de desconto no biohorário. Portanto, além deles vos darem, por exemplo, 12 cêntimos no biohorário, vocês ainda têm mais 20% na fatura do vazio, portanto, na parte noturna, que é onde normalmente se carrega então os carros e fica bastante mais barato. Eu diria que a média estará entre 1,25€ a 1,5€ para fazer os tais 100 km, dependendo do carro e do consumo, Todos claro. os dias, quais é que foram as vantagens e as desvantagens que eu encontrei? Tem só em conta que muitas destas coisas são específicas ao meu Model 3 e algumas são mais abrangentes a todos os carros elétricos. A primeira vantagem é que o Model 3 Performance é um carro muito rápido e muito divertido. Tu metes Rápido, sim, divertido, que é ver, é linear, claro. tu não tens que estar a meter mudança. E então tens aquela sensação que estás tipo num avião e ficas mesmo com a barriga colada às costas quando dás uma aceleradela. É mesmo divertido. Ele tem o equivalente a 525 cavalos e faz dos 0 ao 100 em 3 segundos. Portanto, podes imaginar... 513 cavalos, 3.3 de 0 ao 100. Mas sim, é estupidamente rápido, é um carro brutal, malta. Não consigo... Não concordo, é um carro que adoro, é um carro que não é divertido de todo. Apesar de ter um modo pista que ele vai falar aqui, não. Eu acho que, pronto, o Bernardo não é obviamente um youtuber de carros, então a diversão poderá não ser muito a parte dele de conduzir, efetivamente. É um carro fixe, a aceleração é fixe, mas mesmo assim, um carro de combustão que faça 3 segundos é bem mais divertido e a nível de chassi não tem então comparação possível. Por exemplo, eu tenho o Taycan 4S, que vocês sabem, e é muito mais divertido que o Model 3 Performance, apesar de ser mais lento um pouquinho aos 100, mas não tem comparação possível, que é conduzir um e conduzir outro. Não, Bernardo, tu compras o Seat Ibiza e depois metes-lhe aquele kit e tipo, ok, estou a falar de um carro em que chegas ao stand, pagas e sais lá com o carro. Não, esqueçam a parte das Seat Ibizas, não há Seat Ibiza a fazer 3 segundos aos 100, só se for preparadas para drag, isto, enfim. Teres este tipo de performance do 0 ao 100 em 3 segundos, eu pelo menos não conheço outro carro, acredito que haverá, apenas te digo que a relação preço-performance é ótima. Isso eu concordo, a aceleração não é fácil. Muito menos manutenção. E isto é só derivado de uma coisa, que é, tem menos... Ok, é verdade que os carros elétricos têm muito menos manutenção, não há aqui por onde fugir, mas sim. Mas há alguns que têm uma caixa manutenção. de velocidades que pode partir. Isto é uma coisa que algumas pessoas não sabem, é que um carro elétrico, ele não é automático, ele não muda automaticamente mudanças, porque ele não tem mudanças. Ele apenas tem um motor e quando recebe eletricidade, anda. Mas este motor é elétrico e, por exemplo, não precisa também de óleo. Tu não tens que mudar um óleo no carro elétrico. Verdade. É bom não ter que mudar o óleo. Até porque eu depois esquecia-me e depois era uma chatice. Depois há uma coisa que eu comecei a apreciar ainda mais depois deste fim de semana, e eu sei que nem toda a gente se sente assim, mas eu emprestei o meu carro para os meus pais irem dar uma volta, foram para o norte do país. E fiquei com o carro deles, que é um carro a combustão. E eu comecei a ganhar ainda mais apreciação pelo silêncio. Ter um carro que não faz barulho, e se quiseres ir com a música desligada ou muito baixo, e mesmo assim um ambiente é muito silencioso, para mim tem muito valor. Eu sei que há malta que gosta muito de ouvir os carros, eu respeito isso e compreendo isso, e até acho, ok, tipo, se eu ouvir um carro a passar na rua, eu consigo dizer assim, damn! Mas fazer uma viagem de 3 horas num carro desses... Não discordo. Não discordo. Embora, por exemplo, eu vou no AMG GTS aqui para Lisboa na boa, que eu trouxe-o de Lisboa, na primeira vez que o comprei, e a viagem é impecável, ok? Vocês metem no modo conforto, o isolamento é bom, está tudo. Mas eu concordo que pode ser mais cansativo o carro de barulho. Isto é extremamente prático, o vosso telemóvel é a vossa chave,
Concordo também que é só entrar no carro e bombar, isso é fixe. Não há Tu como... não corres o risco de esquecer da chave na ignição. E o carro liga. Não vamos falar disso. É toda uma nova experiência. Vocês saem do carro e ele fecha, isso eu concordo. Tesla efetivamente é acima dos outros elétricos em nível de tecnologia e software, sem dúvida. Do carro a trabalhar, epá. Eu respeito e eu percebo, mas também te desafio a passares um mês com um carro elétrico e depois veres se ainda te sentes da mesma maneira, porque a mim não me fazia confusão o barulho e passou a fazer. Tá bem, olha, se não gostares do teu. Podemos fazer esse deal e depois vens aqui e fazes uma review passado um mês a usar o Tesla. Outra coisa é o software super completo da Tesla. Eu acho que não há nenhum carro que tenha um software tão Malta, bom como tem o Tesla. tenho que concordar. Imagina, tu estás Isto a não há dormir, como discordar, de ok? repente acordas, houve um update de software e tu tens tipo mais 20 km de autonomia Concordo. no carro. Agora, de repente, em vez de fazer do A Porsche também faz cenas assim, também é fixe, mas não há nenhum carro que eu tenha que tenha o software da Tesla, esqueçam. É muito à frente. É o iPhone dos carros. X por mês para acederes aos assentos aquecidos, ou ao Mercedes tens que pagar 300 paus para ter o CarPlay. Na Tesla eles estão mesmo focados em acrescentarem todo o valor que puderem acrescentar ao teu carro, mesmo depois de já o teres comprado, e acho que isso é um ponto que toda a gente que tem um Tesla gosta. Agora digo-vos, eu ainda não falei da vantagem que me surpreendeu mais e que eu não estava nada à espera e que é abrangente a todos os carros elétricos, que é a questão, malta, de tu poderes pedir um selo verde à Imel, pagas 12 euros e não pagas estacionamento em lado nenhum de Lisboa. 12 euros por ano. 12 euros por ano. A sério? Eu quando venho aqui com o carro eu pago 9 euros. Malta, e não é só. Por dia, é por semana. Guimarães, Famalicão aqui na minha zona, nem precisam de selo, não pagam estacionamento. É lá nenhum. Imaginem o dinheiro que vocês poupam. Vocês não pagam IUC, não têm manutenções. Há muitas diferenças para um carro de combustão. A realidade é essa. E não pagam estacionamentos em quase lado nenhum. Na aplicação, e para mim o melhor é mesmo saber e habituar-me. Eu deixei o carro aqui, eu não preciso me preocupar mais. Quase como se toda a Lisboa fosse a minha zona de residência. É fantástico, tenho a certeza que isto não vai ser assim para sempre, mas enquanto dura é mesmo incrível. Lisboa não é o único município que faz isto, existem outros, mas por exemplo, o Oeiras tinha e deixou de ter, e o Isaltino portou-se mal. Ah lá, esse já tinha outra vez. A última vantagem são, na verdade, várias, que são as vantagens fiscais, quer em nome individual e ainda mais em nome de empresa. Se tu estás a pensar porque é que será que vês tantos Teslas, é porque, do ponto de vista de alguém que tem uma empresa, ter um Tesla é fantástico. Do ponto de vista de pessoa individual, tu tens isenção do IUC e ainda consegues ter apoio do Estado, 4.000 euros, penso eu, até ele escutar, para a compra de um carro elétrico. E do ponto de vista empresarial, além destes apoios, tu ainda tens a dedução completa do IVA, até 70 e tal mil euros, tu tens a depreciação do valor total do carro, em IRC ao longo de 4 anos. Para quem não tem empresas não percebe o que é que isto significa, mas o que eu te vou dizer é que um carro de 40 mil euros, tipo o Tesla Model 3 de 40 mil euros, na verdade fica a 20 e poucos mil euros. Mano, eu estou chocado com essa informação. Eu falei isso. Mas é verdade isto. Clipe, É verdade. Clipes, podem ir lá ver. É verdade, sim senhor. É muito bom. Tipo, isso é metade do preço. Incentivar a malta a comprar carros elétricos. Incentivar a malta a criar empresa só para comprar um carro. Eu tenho feito negócios efetivamente com empresas e claramente o IVA é um benefício. Mas mesmo particular também é bastante, sem dúvida, tem muitas vantagens. Em 2 horas e meia é quase uma miragem, a menos que saias com 100% e vais mesmo muito atento à tua velocidade. Porque se tiveres que parar para carregar, adiciona sempre ao tempo que demorarias num carro a diesel ou a gasolina 20, 30 minutos no mínimo. Aliás, quando fazes viagem na autoestrada e normalmente vês os Teslas a cumprirem a lei na faixa da direita e pensas assim, então aquele carro não é rápido, não é confortável, não é seguro, porque é que eles não vão mais rápido? Eu digo-te porquê. Certamente porque toda a gente adora cumprir a lei, mas também porque qualquer dono de um carro elétrico já percebeu que chega mais rápido ao destino se for a 120 km/h e não parar para carregar, do que se for, por exemplo, a 150 e tiver que parar para carregar. Depois, o Tesla em específico tem uma coisa que me irrita muito, que é, não tens a possibilidade de ter o CarPlay nem o Android Auto. Bem, e isto é que eu não queria o CarPlay. são assim coisas que não é muito interessante, porque nós temos o Google Maps, Spotify logo de origem na Tesla, não é por aí. Ele quer o Waze por causa dos radares, mas a Tesla agora até os radares lá tem. A questão não é essa, malta. A questão aqui, e vamos ver se nos entendemos. Há muitos benefícios, sem dúvida. As desvantagens que ele falou, sem dúvida que em autoestrada ainda não é a melhor cena
outra coisa. Mas lá está, vocês param 15 minutos para carregar e normalmente fazer um Porto-Lisboa uma paragem nós fazemos sempre. Portanto, eu não dramatizo muito essa parte e normalmente opto por fazer essas viagens de carro elétrico. Além de mais, porque em qualquer posto na A1 nós temos onde carregar e, portanto, não há grande problema por aí. Alguém lá com o jerrycan, enche o depósito, está feito. Se ficar sem bateria, tu vais ter que chamar à assistência Nunca me de viagem, aconteceu vais ter ficar que sem bateria, bateria. mas Depois vai ter que pôr o teu carro a carregar e depois vais ter que esperar algum tempo até ele ter a bateria suficiente para continuar a viagem. normalmente a solução é, se ficarem com 2%, chamem ou 1%, chamem logo o reboque para não terem o stress de depois terem que andar com geradores ou seja o que for. Mas nunca me aconteceu, ok? Existe, mas esse tipo de carregamento é muito lento. E depois, claro, outra bateria, mais peso no carro, mais ele vai consumir. E depois tens uma coisa, se começares a andar com um carro elétrico, que se chama a ansiedade do carregamento. Range que é, tu vês aquilo a anxiety. chegar a 20% e ficas naquela, eu já não sei se vou conseguir carregar. E obviamente, com o passar do tempo, tu vais-te habituando e essa ansiedade vai desaparecendo, mas nunca chega a zero. Existe sempre um momento ou outro em que tu pensas, será que eu vou ter bateria? Já ficaste a pé? Ainda não, mas já estive perto. Quando estás a fazer uma viagem grande e precisas de parar para carregar, tu vais a um ponto de carregamento e pode correr tudo bem, ficas lá 20 minutinhos, meia hora, mas também se pode dar o caso, e normalmente dá-se quando são aquelas mudanças de quinzenas no verão, por exemplo, já toda a gente viu essas fotos. Só me aconteceu uma vez, mas não desta forma, ok? Foi na altura da Fórmula 1. De resto, é super tranquilo. E estamos a falar no Supercharger da Tesla, ok? Mas muito raro. Tu queres carregar num posto e vês que a pessoa que lá está com o carro elétrico dela já não está a carregar, mas ainda não se lembrou de tirar de lá o carro. Portanto, isto acaba também por ser uma comunidade em que nós temos que cuidar um bocadinho uns dos Certo, outros. temos que ser cívicos, Quando o nosso carro concordo. acaba de carregar, nós temos que ir imediatamente tirar o carro. Achas que há postos de carregamento suficientes cá em Portugal? Opa, eu diria que sim, mas Imagina, mais Tem expandido cada vez mais. tanta sensibilidade porque não passo muitas vezes. O que te diria é que nunca quis um posto de carregamento e não houve um perto. E falando de carregamento, obviamente que o tempo de espera enquanto o carro está a carregar... Está pior também Espanha. é uma Espanha é mais desvantagem. difícil. Não é a mesma coisa que chegares ao posto de abastecimento, meteres a mangueira, encheres e piscas. Ali tu vais ter sempre que parar, ir à casa de banho, tomar um cafezinho. E a mim pessoalmente isto não me chateia, sinto sempre que passa rápido e que o carro carrega mais rápido do que eu achei que ele ia carregar. Mas É verdade. pessoas que estão com pressa O que ele para está a dizer é fazer uma verdade. viagem longa, Mas atenção, também a malta que não tem 10, 15 minutos para parar, foda-se, tu não tens vida, mano. Tens que ter 10, 15 minutos para ir à casa de banho e comer qualquer coisa. E quando vou fazer alguma viagem mais longa, eu normalmente planeio. Eu saio daqui É com isso, tempo, que eu vos disse há já bocado. sei, epá, à partida vou carregar ali. E quando tu planeias as tuas viagens, normalmente corre tudo bem. Posto isto, há uma questão que é muito válida e que as pessoas levantam sempre, que é a questão do ambiente, a questão da poluição. Uns dizem que os carros elétricos não poluem, outros dizem que poluem ainda mais por causa das baterias. Eu, pessoalmente, não tenho conhecimento de causa suficiente para entrar por aí. Portanto, Certo, eu diria ao também não outro, falo. investigue-se. O que eu te tenho a dizer é que, se tu entrasses no parque de estacionamento, no centro comercial, e só lá tivessem carros elétricos, aí eu garanto que tu ias notar a diferença. Já 100% relativamente a de outra acordo. preocupação que algumas pessoas têm, que é, e quando for hora de substituir a bateria? Já ouvi dizer que é caríssimo, tipo entre os 5.000 e os 20.000 euros, dependendo Existe do carro. E quando módulos tenho só que para dizer isso, trocar, é que é uma questão ok? que não me preocupa, porque estas baterias estão feitas de modo a que tu vais deixar de ter utilidade para o carro vai deixar de funcionar, ou até vais querer vender o carro antes de esgotares a bateria. É certo que ela vai ter uma degradação com o passar do tempo, mas também os carros a combustão têm a degradação dos motores, dos pistões... Concordo das caixas de 100%. velocidade. Não há muito a Portanto, dizer. é normal. Quando tu usas uma coisa, é normal que ela se vá degradando. Quanto tempo é que dura assim as baterias até falecerem? Imagina, como os carros elétricos já são uma cena tipo há 10 anos, ainda não há muitos dados. Ou seja, ainda não houve um fluxo gigante de pessoas a quererem trocar as suas baterias. Achas que um carro E nem elétrico- soube assim tanto, malta. Nós ouvimos esporadicamente uma situação ou outra, mas no geral não se ouve quase nada. Cada carro, antes de ser vendido, seja usado durante 200.000 milhas. Aquele sistema lá horrível, portanto, 300 e tal mil quilómetros. E o que a Tesla em específico diz é que os carros deles estão construídos para aguentar esse período sem qualquer troca de bateria. 300 mil Claro, quilómetros sem no trocar dia baterias. 5.000 tu não vais ter Eu já tive Teslas com 200 e tal mil vai-se degradar. quilómetros.
E posso-vos dizer que, tranquilo. Posto isto, gostava de saber a tua opinião aí nos comentários relativamente a carros elétricos e gostava também de saber se tu querias que eu fizesse um vídeo com todos os acessórios que eu já pus no meu Model 3. Pronto, malta, aqui o vídeo do Bernardo foi um pouquinho este. Eu espero de alguma forma ter ido aos pontos que eu não concordei, concordo com muita coisa com ele. Efetivamente o Bernardo falou muitas verdades, outras que eu não concordo, ou não acho que seja tanto assim, mas no geral o vídeo dele foi excelente. Nós obviamente já estamos aqui com um vídeo também bastante longo, mas como ele tinha feito, eu vou fazer o react, tinha que ser desta forma. Agora não te esqueças de deixar o teu comentário e partilhar a tua opinião então sobre a parte dos carros elétricos. Para mim, pessoalmente, foi dita muita coisa verdade, outras coisas nem tanto, mas próprios para o Bernardo Almeida por trazer este tema cada vez mais importante na vida dos portugueses, que é carros elétricos, sim ou não, vantagens, desvantagens e afins. Forte abraço para ti, até o próximo vídeo e fui!